Recife. Tem uma turma aqui também. Eu vou ficar olhando para a tela um pouco, porque tem umas 8 pessoas, pelo menos. Mas o tema da atividade Alexa, é que é para assim, a se a música. gente começa a fazer uma atividade que ela pareça excessivamente budista, a chance dela se tornar bastante teórica e talvez até um pouco exótica para a nossa vida é de quase 100% disso acontecer. Aí a gente sai, volta e diz: ah, o budismo isso, o budismo aquilo, comprou pão. E aí a vida, ela é um pouco que continua sem a gente saber direito o que aconteceu, né? Então a gente vai ter sempre esse desafio de como que, na verdade, a gente olha para as coisas da nossa própria vida, enriquecendo o olhar. Na visão budista, a dimensão que a gente poderia chamar de sabedoria, ela é vista como uma questão doméstica. Ela não é vista como alguma coisa que seja transcendental, no sentido que seja profundamente separado da nossa condição, mas é algo que deve ser praticado primeiro dentro de casa, com relação à louça, à roupa, à geladeira, à faxina. A base do processo é como se a gente precisasse começar entendendo ou percebendo como é que a gente pode começar limpando a nossa própria bagunça, antes da gente querer, de alguma forma, sentir que a gente consiga produzir qualquer coisa um pouco maior. Porque, do contrário, a chance da gente simplesmente bater nas coisas, Tudo bem com a seguir gente? de alguma maneira Feito ela. acelerada, produzindo Ah, Alexa, vamos ainda fazer uma música. mais confusão, Legal, é muito né? grande, né? Então, o tema da atividade, na verdade, é como que a gente pode olhar Acho que para a fica nossa assim, pra própria tirar. vida e poder Cuidando, refletir um pouco que sobre o isso. Alex não E sei. esse refletir, como que ele pode se enriquecer e Só isso. ganhar uma dimensão do que dentro do budismo a gente vai chamar de Ah, uma sim. prática, A galera tava ou de falando o um quê, Daniel? caminho, ou de alguma coisa que possa ajudar a ver melhor, né? Oi. Não deixa mais o cara fazer aquilo, não. No Só cortar, budismo, corta só talvez vocês já aquilo tenham ali. visto, mas é como se É do fossem mesmo cara, três não? grandes Pois é, bases. A primeira a gente chama de visão, que é quando que a gente começa a entender as coisas. quando a gente acha Isso um. não é propriamente Isso espiritual aí. da tradição budista, isso é um pouco como a gente sente que a gente já funciona. Isso é tipo se a gente está em algum trabalho, Não, é aí em igual algum aquele. É igual. momento a gente vai ter alguma espécie de alinhamento da visão, ou visão Tu sabe o que tu tá estratégica, alguma fazendo, coisa Jana. Tu desse pode sentido. exigir. E aí a gente Entendeu? faz reuniões, faz É sua formações sobre direita. aquilo, todo mundo Aí tu recebe uma chega na cópia mídia por assim, ei, e-mail, mandar, não vai recebe virar as lá, tem metas, o que 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 tem que precisa ser fazer. feito, os prazos, e aí chega segunda-feira, vamos lá. Então, da visão a gente parte para ação. Só que tem um fosso no meio. O fosso, ele corresponde ao que no budismo a gente chama da nossa dimensão kármica, em que a gente descobre, tomado de hábitos, padrões, vícios, que eles não foram para a reunião estratégica. E eles também não leram o e-mail. Foi tudo para o spam. Aí fica uma coisa assim, a gente entende, a gente concorda, se nos pedirem para assinar, a gente assina, mas na hora aquilo a gente não sabe muito bem o que que deu. Até pelo marketing. Mas com o tempo, a dimensão ela se torna algo mais próximo do que a gente chama familiarização. É assim, como é que eu me aproximo dessa visão?
Como é que eu pego a minha condiçãozinha aqui, que eu acho que não tem chance nenhuma, e eu posso mirar e andar nessa direção? Como é que faz? Que caminho que eu faço? Que dica que alguém tem faz isso, né? Então, a atividade do fim de semana, na verdade, que é como se fosse uma célula de uma coisa muito maior, vai ter essa ideia de base. Agora, com relação ao tema de hoje, é como se a gente estivesse olhando e se perguntando como que numa era em que a gente nunca teve tanta oportunidade de sentir desejo, a gente nunca foi exposto, provavelmente na história da civilização como um todo, a tantos estímulos, nunca foi tão acessível você comer comida de tantos lugares diferentes e tá num celular. Tipo, não é nenhum clique, tu faz assim, pronto. A gente nunca teve exposto a possibilidade de assistir tanta coisa diferente. Quem era do tempo da videolocadora, né? Era um martírio aquilo, porque tu ia sexta-feira, tu não podia errar. E o máximo que tinha era ler a contracapa daquilo e rezar. Aí chegava em casa e tinha que devolver segunda-feira e tinha que rebobinar ainda, porque senão pagava alguma coisa. Isso hoje em dia, com Netflix, ou com Amazon Prime, ou com qualquer coisa, HBO, não importa. É uma loucura. A gente é capaz de ficar uma hora, duas e não decidir. Cansei. Pum, a gente fecha aquilo, né? Coisa muito impressionante. A gente nunca teve tantos estilos de roupa disponíveis, né? A gente nunca teve as nossas dimensões de desejos, de música, por exemplo, né? Música é um fenômeno, porque até um tempo atrás a gente tinha. Bom, todo mundo um dia teve que doar o aparelho de CD, porque hoje em dia vai fazer o quê com o aparelho de CD? O DVD também, a gente um dia não é nem que ele parou de funcionar, ele simplesmente não fazia, estava juntando pó e aí a gente encaminhou ele para algum lugar que a gente nem lembra mais. Se bobear, ainda está guardado, algum fundo lá daquele quartinho obscuro que as coisas vão sendo jogadas. A gente acha daqui a pouco alguma coisa dessas, né? Mas é tudo muito impressionante, porque quando surgiram os MP3 player, por exemplo, aquilo parecia um negócio de outro mundo, porque não era mais um CD. E antes, que era fita cassete? Mas era já fita cassete. Eu cresci, meu pai não tinha dinheiro para comprar os vinis que ele queria, então ele ia na loja e aí eles gravavam em fita cassete. Então, em casa a gente tinha coleção de fita cassete, que era o que dava, né? Vinil tinha um que outro, assim, que vez por outra sobrava um dinheiro e comprava um vinil, né? Mas fita cassete parecia mais acessível, né? E dava para ouvir no carro, eventualmente, né? Então as coisas elas mudaram assim. Então é como que a nossa dimensão de desejo e apego, e é muito provável que quando a gente se conecte a um caminho espiritual, um caminho budista, vamos deixar assim, a gente às vezes se aproxima porque alguma dimensão nossa de desejo e apego não funcionou. Seja porque foi embora, seja porque continuou, mas não continuou. E aí a gente não sabe muito bem o que fazer. E aí a gente se aproxima e começa a se perguntar: e vocês aí têm o que para me dizer desse meu problema? Vocês têm alguma ideia? O que que eu faço? Eu medito? Se eu meditar, vai passar? É isso? Garantido? Tem algum retiro que eu faça? Tem algum livro? Tem algum vídeo aí do Dalai Lama que dê para, né? Eu ouço aquilo antes de dormir e aí a coisa vai. Como é que faz, né? Então a gente tem esse grande paradoxo hoje, né? A gente nunca teve tanto estímulo, nunca teve tanta possibilidade
também de acessar essas coisas, a gente nunca teve tão conectado também. Só que tem esses paradoxos, porque a gente talvez nunca tenha se sentido tão só, ao mesmo tempo que a gente nunca teve tão conectado. E a gente talvez nunca tenha sido, enquanto sociedade, tão distraído. Porque a distração hoje, ela é como se fosse o principal motor de boa parte das dimensões da nossa vida. Ainda que isso não esteja muito claro para a gente, né? Mas a palavra que define hoje é distração. Então, a quantidade de anúncios publicitários que hoje a gente é exposto em um dia, algumas décadas atrás, a pessoa talvez precisasse de uma vida inteira para conseguir ser exposto a tanta informação de tanto lugar. E então vai ficando muito difícil. E a própria arquitetura, especialmente da nossa conexão com a internet, ela tem uma conexão muito direta com a nossa dimensão kármica e na linguagem científica a gente vai dizer dopamina, mas na linguagem budista a gente vai falar dos nossos Vedanas, das nossas dimensões kármicas, de buscar as coisas que a gente gosta e de evitar as coisas que a gente não gosta, como se as coisas tivessem uma espécie de ímã, né? O dedo, né? De fazer a rolagem da tela tem vários estudos que já mostram as relações disso com uma espécie de dependência química que o corpo ele interpreta muitas vezes dessa forma, né? É quem nunca teve a experiência de não, eu só vou ver uma coisinha ali e a pessoa ser simplesmente abduzida por um outro planeta, por uma nave e 40 minutos depois, uma hora de volta assim, né? Voltei, caí da nave, estou aqui de novo. Agora para onde eu vou, né? Então isso virou uma coisa normal, e tem virado, né? Então a gente hoje tem a última geração que ainda lembra como que era a vida antes do Wi-Fi. Mas isso está passando. Então, para gerações mais novas, é uma outra história. E não só é uma outra história, como é uma outra subjetividade. E isso a gente ainda não calcula direito o tamanho do impacto. A gente já está vendo níveis alarmantes para muitos lados, né? E estudos sendo feitos e difícil saber também como se movimentar dentro disso sem que seja alguma coisa puramente, bom, mas e aí, nós vamos tirar o celular da mão? Então, o buraco é um pouco mais embaixo. É como se o tema de hoje é a gente vive num mundo desses. A gente não vive num mundo ideal, a gente vive num mundo desse. Dá para praticar budismo? Ou dá para meditar? Como é que faz, né? Então, essa fala é como se fosse uma introdução ao próprio tema que foi escolhido, né, para a gente poder conversar hoje à noite, né? Então, alguém aqui não tem celular? Pois é. Então, é um fenômeno, né? É interessante, a gente esquece o celular, a gente esqueceu, é quase que tivesse esquecido a mão em casa, assim, um braço, né? Tem um pedaço do corpo que não veio. Isso é muito interessante. E aqueles índices que mostram o tempo de tela, eles são muito chocantes, muito chocantes. Não vou nem dizer se a pessoa trabalha com isso, né? Porque aí, nossa senhora. Mas vamos pensar assim, o usuário médio, né, como a gente chama, né, já é uma coisa alarmante, né? Por quê? Porque o processo da distração, ele ele é muito interessante, porque, por exemplo, por um lado, ele sequestra o celular, ele sequestra o ócio.
ele sequestra aquele tempo que ele parecia um tempo meio morto, como que tu chega num lugar e tu pede uma água para a pessoa. A pessoa, eu vou buscar. O que que a gente faz nesse intervalo? A gente puxa o celular, vai ver alguma coisa. Mas vocês experimentem ir num lugar desses e não levarem o celular. Daqui a pouco pensa assim, mas tu foi colher essa água onde? Foi comprar onde esse negócio? Não vem. O celular ele produz uma sensação que o tempo passa muito rápido. Então, ao menor sinal de tédio, de monotonia, do que saco esse negócio aqui, como que a gente faz? A gente puxa o celular. O celular resolve. Aí a gente vai para dentro de um mundo e fica um tempo ali, daqui a pouco a gente volta. E isso vai se ampliando, né? E isso hoje se expressa de muitas formas, porque a gente está vendo um recorte de tempo que é muito assustador. Que, por exemplo, mesmo fenômenos que já são da geração da internet, como, por exemplo, Porta dos Fundos, ele já está desatualizado, porque os vídeos duram 4 minutos, 3 minutos. Isso é muito. Depois do TikTok acabou. E é interessante o nome ser TikTok, né? Porque é isso, é o relógio, né? É uma coisa assim e já passa para uma outra coisa. Então, o nosso tempo de atenção ele vai progressivamente diminuindo. Então, aquela forma da gente imaginar que vai assistir aqueles filmes assim, do Irã, vocês já assistiram uns filmes desses assim, norte da Europa? Aquilo hoje em dia, aquilo dá um prêmio para quem olhar o filme daqueles e não correr para o celular em algum momento, né? Inclusive já tem projetos de filmes e de produção de arte, cultura em geral, que já levam em conta que a mente hoje é assim, não só por conta que o tempo das produções ele vai se encurtando, mas vai se sabendo que tu não tem mais como fazer alguma coisa, né? Por exemplo, tu agora tem esse negócio, a vida era muito mais fácil. Agora chega num lugar, as pessoas pedem, será que podia gravar um vídeo para convidar as pessoas? Mas, ó, não pode ser muito longo, né? Tem mais essa, aí tu tem que gravar um vídeo para convidar as pessoas, sei o quê, mas não pode, não, não, assim, não abusa, né? Não abusa. A gente está numa coisa dessas, porque dentro daquilo tu não tem mais profundidade, né? Tu não tem mais capacidade de ficar, porque faz assim, bluft, a gente pula para uma outra coisa, né? Ficou muito rápido. Áudio, isso é incrível. Vídeo também, vídeo também. Isso é muito incrível. Aí a gente imagina, por exemplo, a gente vive também uma coisa que a gente ainda não consegue raciocinar. É muito interessante, porque é como se essas coisas elas sempre nos pegassem depois, a gente tendo que olhar no meio do, vamos dizer assim, deu um acidente e aí tem um capota, aquilo começa a capotar. É como se a gente estivesse capotando ainda, a gente não parou a inteligência artificial, porque é alguma coisa que anda tão rápida, a gente não consegue calcular o que que vai ser, né? Porque é muito impressionante, é uma outra coisa. Mas da mesma forma que isso existe e a gente lida com isso e vai precisar prestar atenção, é interessante de ver não sobre a inteligência artificial, mas sobre essa grande transformação que a gente está passando na forma de se envolver, de se relacionar, de conversar, de estabelecer vínculo ou de não estabelecer vínculo. E outro dia eu estava ouvindo uma pessoa muito interessante, ela chama Esther Perel, e ela estuda relacionamentos como um núcleo de observação de muitas áreas da vida, né? Uma pessoa muito interessante. E ela estava falando de uma expressão que eu até anotei, ela chama de intimidade artificial, fazendo um paralelo com inteligência artificial, né? Porque é como se ela dissesse assim, esse aumento da nossa possibilidade de encontrar novas pessoas,
de aparentemente estar mais acessível a gente acessar elas e conversar, proporcionalmente a essa facilidade, produziu uma artificialidade da nossa capacidade de produzir intimidade, de produzir vínculo. Porque é muito difícil que a gente muitas vezes consiga começar a estabelecer uma conversa, um diálogo, alguma coisa que demore, que precise de tempo para atravessar uma camada superficial de um verniz e poder, de fato, ir mais fundo. É muito desafiador que não tenha um celular no meio, que de repente eu puxo o celular e diz, não, aham, eu estou te ouvindo. E, pum, e passa alguma coisa ali. Ou que um celular chame para alguma coisa. Então, tem uma dimensão muito subjetiva que às vezes assim, tu importa, mas não tanto assim, porque tem outras coisas aqui. Eu até gostaria que fosse possível, mas não está dando, porque isso, está produzindo aquilo. Então tem um fundo de ansiedade que começa a surgir, que começa a se desenvolver. E essa ansiedade, ela acaba produzindo uma sensação de insegurança muito grande, porque a gente vai pensando, bom, e aí eu vou contar com quem? Aí eu tenho um amigo, ele diz um negócio interessante, ele diz, ah, seguidor em rede social, isso é que nem ter dinheiro no banco imobiliário. Porque na hora que tu viajar, nenhum vai lá dar comida pro teu gato. Nenhum vai lá molhar a planta. Então, fica esse paradoxo, assim, como é que faz, né? E a própria arquitetura da vida, ela vai ficando muito estranha, porque a possibilidade de muitas vezes a gente encontrar espaços em que a gente consiga furar um pouco essa bolha, isso vai diminuindo, né? Porque a própria arquitetura, a arquitetura das cidades, se a gente quiser usar esse exemplo, né? Essa estética de condomínio, ela vai produzindo um isolamento, né? Progressivamente maior. Então, vai aumentando os casos em que as pessoas vão morando sozinhas, com idade, e daqui a pouco tu não tem mais notícia, tu não sabe mais o que está acontecendo, coisas assim, né? Muito estranhas. Então, algo que diz respeito aparentemente a uma arquitetura da internet, das redes sociais, ela tem muitas outras faces que vão também entrando dentro da nossa vida, né? E esse paradoxo da gente estar super conectado e estar sendo exposto a um tipo de solidão que ela é uma solidão diferente, porque ela não é uma solidão de alguém que não tem ninguém por perto. Não é um sentimento de estar só e num raio de quilômetros não tem ninguém aparentemente acessível. É que, no fundo, ninguém está ali de fato. Ainda que a gente muitas vezes comece alguma coisa, rapidamente tem algo que atravessa, quase como uma mensagem, um bip no celular, alguma coisa assim, e a gente, puf, vai para algum outro lugar. Muito difícil estar ali. E aí a gente vê que essa dificuldade de estar, ou seja, não diz respeito simplesmente a uma ausência, é uma falta de atenção, vamos dizer assim. A gente vê isso muito claro, especialmente com crianças, né? Porque a gente está por ali, só que se a gente não está, de fato, aquilo vai gerando uma ansiedade e vai virando uma bola de neve. E repentinamente, quando a atenção volta e tem uma espécie de aterramento ali, de fato, aí tem uma pacificação, tem uma coisa que acalma. É uma coisa muito subjetiva nossa, a gente sabendo que está ali, que tem alguém com quem contar, que tem alguma coisa acontecendo, isso é profundamente tranquilizador. Mas isso é uma coisa que está ficando escassa, isso está virando um bem raro, né? Só que isso que aparentemente é um fenômeno como se fosse externo, social, ele no fundo ele tem muito a ver também com
dimensão de como que a nossa própria mente ela tem uma profunda dificuldade de simplesmente estar presente quando as coisas acontecem. Então, a gente tem muitas vezes os nossos sofrimentos, eles vão acontecendo porque tem situações da vida que deram errado. Elas não saíram como planejado, não era o que a gente estava imaginando, né? O roteirista, não sei o que que ele fez, e tu não sabe nem para quem ligar, para quem escrever, para quem reclamar, mas o roteirista se enganou, só pode. Interessante que essa coisa do roteirista que você falou, eu percebo muito que as pessoas vivem um pouco uma bolha, né? Assim, que eu me relaciono com o outro, mas eu quero que o outro desempenhe o script que eu estou colocando ele para desempenhar. A partir do momento que ele age em qualquer coisa fora disso, aquela relação me desinteressa porque eu acesso conteúdos meus que eu não quero acessar, né? As pessoas já estão cansadas de trabalho, de filho, não sei o que, quando vão se relacionar tem um script certo, né? Se aqui eu fugir, não quero acessar, né? Então já ignora, já pega o celular e vai fazer outra coisa, né? Uhum, Uma espécie de bolhas narcísicas, né? Assim, uhum, uhum. Uma frente fria aqui, né? Não, tá bem. Pra se sentir em casa. Não, tá ótimo. Mas lá tá mais quente que aqui. Lá tá um. Eu já falei com a minha avó. Ela disse: Olha, eu nunca tinha visto um verão desses, né? Porque ainda tem a coisa climática, que nós nem vamos entrar porque não é do tema, né? Mas a coisa é muito assustadora, assim, né? Lá tá tendo esse fenômeno das ondas de calor. Que a gente lá no extremo sul não tinha, né? Tem verão, verão quente, mas ondas de calor, assim, uma coisa que a sensação térmica em alguns lugares ela pode passar dos 60 graus, né? Eles tiraram foto de uns cones de trânsito, aqueles laranjas, assim, que derreteram. Isso é de filme, distópico, né? Então, eles estão esperando a frente fria chegar, que vai ser domingo. as pessoas não adoecem com essa variação tão grande, um calor enorme e logo um frio. É, com certeza. É, não tem sistema imunológico, né? Aí tem muitas janelas, mas foi só um parênteses, né? Porque o ar-condicionado nos distraiu aqui. Estava numa rota, o ar-condicionado nos distraiu. Mas a gente estava falando do sofrimento, né? O sofrimento ele tem uma característica curiosa, porque ele está ligado ao fato de que alguma coisa na nossa vida deu errado, não era o que tinha, não era o que a gente estava pensando, mas aconteceu. E aí, aquilo, se a gente olhar num sentido muito profundo, não tem conserto. Não tem o saque do Sansara, um sistema de atendimento ao consumidor, né, ao cliente, né? Não tem essa parte, alguém que vá fazer isso, né? Vai no site, 0800. Boa, 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 boa. Não corte esse fio. Mas é muito interessante a gente perceber que esses momentos muito desafiadores, às vezes, tudo que a gente precisa é ter alguém que nos ouça, né? Que a gente possa falar. A pessoa ela não precisa dizer nada assim, faz isso, faz aquilo, vai lá também, eu acho. Às vezes é só a gente poder botar para fora, falar e sentir que tem alguém ali ouvindo. Isso chama atenção. Essa atenção, ela não necessariamente precisa ser de alguém, embora é muito confortável e muito útil e muito maravilhoso que isso exista, que isso possa estar disponível. Mas a gente vai descobrir que essa qualidade de atenção, que é uma qualidade de testemunhar,
ela é uma qualidade que a gente pode desenvolver. Porque a testemunha, ela não participou da coisa. Ela viu, ponto. Mas ela não teve algo, não teve envolvimento, não teve culpa, não teve nada. Alguém que viu. Essa qualidade de testemunhar, ela está muito ligada a o que dentro do Falou, caminho da meditação a gente vai chamar do cultivo da atenção, você falou que é como que a gente pode se tornar capaz de testemunhar as coisas que acontecem dentro de nós sem que a gente necessariamente precise tentar resolver elas, entendendo que numa certa dimensão não tem o que resolver. E isso não é uma coisa desesperadora, isso é como é. E isso, por incrível que pareça, nos oferece espaço, que era tudo que a gente não estava encontrando. Porque a experiência de sofrimento, quando ela nos pega, ela produz um estreitamento, ela produz uma experiência de fechamento. O sofrimento nos tem uma capacidade de nos deixar profundamente autocentrados. E é muito desafiador a gente conseguir ampliar, porque aquilo não vem porque a gente quer, porque se a gente quisesse já tinha saído. É como que a gente consegue encontrar espaço dentro de nós para conseguir acomodar isso, e esse espaço ele vai progressivamente transbordando para as próprias relações que a gente vai tendo e desenvolvendo. Então eu não tenho como imaginar que eu vá conseguir ultrapassar algo simplesmente pela disciplina ou por botar o celular 80% do tempo no modo avião ou sair do Instagram e alguma coisa assim, quando que na verdade a gente vai descobrir que a gente está distraído é da vida mesmo, né? A gente não está distraído simplesmente por um pensamento, para cá ou para lá, ou a gente está excessivamente agitado. A gente está, na verdade, distraído de conseguir ver melhor as coisas que já têm acontecido com nós. Por isso que é muito interessante essa experiência de as pessoas. A gente, quando começa a estudar alguns textos do budismo, a gente vê, nossa, mas isso aqui é tão óbvio. Mas é lógico que é assim. Eu já sabia, eu intuía que era por aqui. Vai tendo uma sensação de que aquilo não tem necessariamente uma. Aquilo não estava escondido por alguém. A gente não estava no lugar de conseguir perceber pela própria fixação, pela própria teimosia kármica nossa de andar atrás de objetivos estreitos, assim que a gente estava um pouco fixado, né? Então a gente começa, no fundo, a ser apresentado para uma grande vida, não é nem a nossa vida, né? Uma grande vida. E a gente começa a fazer transições que elas no início elas parecem bobas, mas elas são super importantes. E uma das principais transições que o próprio Buda estimulava a gente a perceber, ela é uma transição que ela acontece numa dimensão que a gente passa a perceber as coisas num sentido mais estrutural. Como aqui eu estava mostrando, tentando fazer essa analogia de uma dimensão de distração, de superconexão, que parece algo meu, que pega um celular conectado e vou indo enlouquecido baixando a tela, como alguma coisa muito maior, que tem uma dimensão estrutural dentro de si. E isso está ligado à experiência do sofrimento, de que a gente, quando experimenta algum tipo de aflição, por incrível que pareça, ela parece que ela é 100% nossa, que aquele sofrimento é meu. E aí a gente vai olhando e vai vendo que o sofrimento, no fundo, o sofrimento existe. E tem uma diferença da gente ver eu estou sofrendo para o sofrimento existe. As dificuldades existem, impermanência existe. Mas aquilo para nós é desafiador, porque a gente, quando ouve que alguém morreu,
A primeira pergunta que a gente faz é: mas morreu do quê? É como se a gente, no fundo, mais ou menos assim, não, mas isso aqui não pode, isso aqui não vai me pegar. Eu já vou, segunda-feira, marcar uns exames lá, para ver se eu não tenho alguma chance disso daqui, e aí vou ficar precavido dessa parte aqui. E aí a gente vai estrategicamente procurando rotas, como se fosse possível, de alguma forma, a gente encontrar um tipo de segurança, né, de garantia. Às vezes a própria relação com um tipo de caminho espiritual é vista dessa forma, né, como se fosse um tipo de previdência espiritual. E aí é como se cada sessão de prática que a gente fizesse pagasse uma parcela. Aí eu fiz um retiro, é como se eu tivesse pego não sei quantos boletos, né, e eu paguei tudo de uma vez, assim, a gente adiantou alguma parte, né? E a gente fica sem entender, assim, mas como que pode? A pessoa meditava, a pessoa ia no puja, a pessoa fazia retiro e deu isso. Aí a gente também quer um tipo de garantia de alguém, né? Mas no fundo a gente tem uma vida acontecendo que ela escorrega por entre os nossos dedos e a gente não entende muito bem como é que ela funciona, né? Então, na atividade do final de semana, a gente vai ter um pouco de tempo para olhar para o tema da meditação, de como que a gente se familiariza, a gente poder praticar também, e para a gente poder olhar para o próprio aspecto de que a distração, ela não é alguma coisa que diz simplesmente respeito a gente estar distraído por um celular, ou a gente está alguma coisa nesse sentido. A gente está distraído da realidade, uma dimensão que ela pode ser mais profunda para ser olhada. Paradoxalmente, essas coisas todas, elas só passam a fazer sentido se a gente passar a ver. Então tem uma lama norte-americana muito interessante, lama Elizabeth Matznagel, e ela diz assim: o Dharma, o caminho que você tiver, ele só passa a fazer sentido de verdade no momento em que você é capaz de contar ele para si mesmo. Ou seja, a gente não está simplesmente lembrando o que foi que o fulano falou, o que foi que eu li, como foi mesmo aquilo lá que. Deixa eu notar, deixa eu ler de novo aqui. E aí é como se fosse alguma coisa sempre um pouco terceirizada, né? E aí a gente vai indo. Mas aquilo, na verdade, só começa a funcionar mesmo um dia que a gente está andando, parou no semáforo, o fulano passou atravessado na frente, ou a gente mesmo passou atravessado na frente. Aí a gente, olha, isso aqui que eles falam que é o karma. Agora eu vi. Nossa, isso aqui que é o reino aquele que eu li a respeito. Ah, então eu acho que eu tô lá. E aí a gente começa a ver de dentro. Todo o nosso desafio é entender que tudo que a gente for em algum momento ler, ouvir, assistir, aquilo já está disponível para a gente. Só que a nossa mente está em outro lugar. Ela está assim, pô, mas o que eu vou jantar depois? Nossa, eu esqueci de falar para o fulano que amanhã não vai dar para fazer aquilo. Talvez na semana que vem, não, mas na terça não vai dar. Quem sabe na quarta? Ah, não, na quarta está chegando o fulano. E aí a gente não consegue olhar. Então, paradoxalmente, a gente descobre que para a gente olhar, a gente precisa estar ali. E é interessante essa experiência, porque ela pode parecer um pouco exótica, um pouco mística, como se dissesse respeito a um processo espiritual, mas no fundo é simplesmente uma constatação de algo que a gente já sente que acontece com a gente, né? É como experiências do passado que a gente teve e que depois de 10 anos, depois de 20 anos, a gente quando lembra, a gente diz, eu acho que eu exagerei um pouco. Não precisava ter feito aquilo. Não precisava ter sido assim. Podia ter isso, podia ter aquilo. Ou seja, aquilo passou um tempo e a gente agora, com o olhar menos perturbado,
menos acelerado, a gente consegue ver, consegue chegar às constatações, aí consegue ter um pouco mais de bom senso das coisas. Mas a vida ela vai andar um pouco prejudicada se a gente for precisar de 10, 20 anos para conseguir não causar tanto tremor nas situações todas, né? Porque às vezes assim, o dia seguinte para tu pedir desculpas já é muito tempo. Aquilo às vezes já não dá mais, já passou. Então, é como que a gente, enquanto tiver no meio das situações, a gente possa abrir um olho e conseguir ver melhor, né? Então, essa parte que a gente chama de poder tirar o pé do acelerador para poder ver, isso é a parte que a meditação faz. Mas, no fundo, a gente não está querendo simplesmente ficar mais calmo ou mais equilibrados. Ou então que a gente possa ficar mais focado. É muito interessante de ver os livros mais vendidos, segundo os sites e as livrarias. Ou vocês passarem por essas livrarias de aeroporto, que simplesmente é uma tragédia. É a pior curadoria possível. Porque 11 de 10 livros são sobre coaches, como ter mais sucesso, como ter foco, né? Vai ter uns 3 ou 4 que vão falar sobre foco. É uma coisa fenomenal. Como gerar foco. É assim, como quando eu estou dentro de uma bolha, que eu não estou consciente, mas eu vou intensificar ela e vou ficar mais focado ainda. A nossa questão é como é que a gente fica mais estável para poder acordar. No fundo, o que a gente quer é acordar, a gente quer poder ver melhor. Então, essa é uma outra parte do próprio processo da meditação. É como é que eu acordo, como é que eu me dou conta. Por que eu não me dou conta na hora? O que que, o que que acontece por dentro do corpo, por dentro da mente, por dentro do processo da distração, de uma fumaça que se forma e aí a gente não vê, né? Como é que isso acontece? Então a gente vai ser profundamente desafiado na nossa própria dimensão de curiosidade de querer investigar essas coisas. Então muitos textos eles vão afirmar que a principal qualidade que a gente vai ser convidado a desenvolver dentro desse processo é justamente a dimensão de curiosidade. Ela é como se fosse a principal qualidade para a gente poder embarcar numa coisa dessas, né? Por isso que isso é chamado caminho. O caminho significa que tem uma jornada, mas o ponto nunca é onde é que nós estamos mirando, né? Onde é que a gente está indo, como é que a gente pode acordar. Então vai surgir essa expressão, que talvez alguns de vocês tenham visto, que se chama Vipassana ou Prajna, que a tradução significa ver além. É como que eu vejo além, como que eu vejo mais do que eu já estou vendo. Como que eu não preciso imaginar que eu vou despender um tempo enorme para poder, enfim, ver melhor alguma coisa, né? Como que eu vejo agora, como que isso já está disponível, né? Então, esse conjunto de visões, ele milagrosamente foi preservado, chegou até nós. Tem um aspecto muito curioso dessa dimensão, que é o fato que a gente vai descobrir que esses processos eles como que cobram de nós algo também que foi ficando esquecido nesses ditos tempos modernos, que é um processo artesanal. Então, a gente sabendo disso ou não, a gente vai estar sendo exposto a práticas que elas têm uma arquitetura profundamente artesanal. Elas foram pensadas para ser assim. Ou seja, a prática, o cultivo, ele é algo que vai exigir de nós uma espécie de
mentalidade artesanal ou camponesa, que é uma qualidade que eu não tenho como terceirizar, eu não tenho como profissionalizar, eu não tenho como comprar. Há uma qualidade de eu precisar ficar com alguma coisa de novo e de novo. Aí eu começo a fazer e não deu certo. É quase como fazer metabávana. Aí a gente começa e tranca. Porque qualquer manualidade, qualquer artesania que a gente começa a fazer, daqui a pouco a gente trava. E aí o que que tem que fazer? Aí a gente para, desfaz, pensa, mas por quê? O que que eu errei aqui? Nós vamos de novo. A gente faz mais um pouco. Não deu. A gente desfaz e volta. Vou tomar uma água. A gente vai tomar uma água, volta e continua. Isso é uma coisa que a gente progressivamente tem perdido ou tem menos valorizado, né? Mas que o sentido de uma dimensão dessas, como a gente está olhando, a gente passa naturalmente a perceber a importância pela própria dimensão de sanidade que isso é capaz de devolver para nós e de fazer vir de dentro, né? Então, uma boa prática de metabávana é aquela que a gente não faz de primeira, porque ela é fake, porque ela tem que funcionar com aquela nossa lista lá. Cada um tem um top 10, os mais pedidos, né? Que a coisa, aí tu faz, aí tu diz a primeira frase. Eu sempre gosto de pensar assim, né? Existe essa prática, para quem não conhece, Metabhavana, que a tradução dela é como se fosse a meditação do amor, em que a gente vai olhar para as nossas relações. Porque o sentido da prática espiritual, na verdade, ele só acontece se puder ser percebido nas relações. O termômetro da prática sempre são as nossas relações. Então, o mestre do Lama Santen, Chagdo Rinpoche, que veio à Fortaleza enquanto ele era vivo, ele dizia assim: se eu quero saber como uma pessoa tá, eu nunca olho para a pessoa, porque todo mundo é suspeito para falar de si. Mas eu olho como que as relações acontecem ao redor daquela pessoa. Aí tu vai olhando diferentes campos, diferentes áreas, como que aquilo está funcionando. Aí sempre tem algum núcleo que todo mundo no fundo sabe que a gente é um grande farsante. E por mais que a gente medite, a gente não vai enganar eles. Eles estão determinados, né, em provar que a gente é aquilo. Então a gente tem essas dimensões kármicas, elas funcionando com a gente. Aí a gente começa a fazer metabávana. Mas é sempre interessante ter uma relação como se fosse de uma dimensão artesanal com metabávana, porque a gente vai dizer a primeira frase, fulano, seja feliz. Mas é como se a gente precisasse ficar bem quieto para olhar se não vai ter uma onça que vai brotar de dentro de nós e que vai dizer não. Para esse não. A gente respira, diz de novo. Aí tem um tigre que aparece. Tá bom. Aí a gente agradece, puxa outro. Vamos tentar outro. A gente vai de novo, aí fala. Aí diz a primeira, diz a segunda. A gente está lapidando alguma coisa. A gente não está fazendo uma coisa. Pronto, fiz. Não tem como fazer desatento uma coisa dessas. Tem que estar ali, porque tem que estar vendo o que está acontecendo, né? Então, esse conjunto de práticas, eles nos ajudam a nos devolver para onde a gente estiver, né? Nos devolvem, de novo e de novo. É muito interessante. Todo o processo da prática, ele está ligado a isso. E faz parte da arquitetura, muitas vezes, ter uma dimensão que ela parece um pouco monótona, né? A gente até gostaria de culpar o Buda porque não foi por um processo mais dinâmico, mais criativo, né? E deixaram com isso meditar. Mas é muito interessante, porque no fundo a gente começa a gerar um tipo de intimidade que a gente não tem direito. E o processo de intimidade, todo mundo que a gente considera íntimo na nossa casa ou na nossa vida, é porque a gente teve um tempo de exposição
que a gente considera que foi relativamente grande para que diferentes situações pudessem acontecer. E isso é pouco provável que em semanas ou meses isso dê conta. Isso é mais provável que anos, no mínimo, para não dizer em décadas, isso seja algo que aconteça, né? Porque é como se precisasse olhar de muitos diferentes ângulos, né? Como se desse tempo para a mente nossa e da outra pessoa e para muitos diferentes lugares e a gente conhecer aquilo. Isso é muito importante, porque aí tem, não é como a gente tão logo chega na casa de alguém e tem uma sensação de um pouco de artificialidade, né? Então a pessoa está chegando, a gente corre com a vassoura, ou tem um quarto que a gente joga tudo dentro, fecha a porta e a pessoa chega. Não, aqui é sempre assim. Tem um tapete que a gente botou, tem uma porta que a gente abriu, guardou as coisas, né? E elas ficaram assim. A gente, quando vai sentar no sofá, senta um pouco mais na ponta, né? Não se atira de saída, né? Então tem uma sensação que aos poucos vai baixando a guarda e a gente vai se permitindo conhecer. Esse processo, no fundo, é um processo que a gente está justamente produzindo uma dimensão de intimidade com o que a vida inteira tem acontecido com a gente, mas a gente pouco colocou energia e disposição para interesse para tentar realmente ver o que que tem ali, né? Então isso começa a nos ser devolvido. Exata medida que a gente começa a conseguir cultivar essas coisas, vai ficando natural que de alguma forma isso seja retribuído ou que isso de alguma forma transborde, né, de nós, ou que isso transborde para as próprias relações que a gente tiver envolvido, né? Não tem um caminho. Então a ideia da atividade do final de semana é essa, né, que a gente possa ter um pouco mais de tempo para a gente poder percorrer um pouco melhor essas dimensões e poder fazer um pouco as práticas também, né? Poder meditar um pouco. Porque essas atividades, elas são muito legais, elas são boas, a gente sente um efeito. Mas sempre tem a segunda-feira. Então a gente não pode se distrair por um evento. A gente tem que pensar a longo prazo. Sim, mas e aí? Eu volto para casa, e aí? Aí eu volto lá, e aí? Isso é o que nos interessa, né? Isso é o que nos interessa. Então aqui a gente vai olhar algumas coisas que elas possam nos ser úteis a longo prazo e não algo que a gente imagine que termine, né? No fundo não termina, porque esses temas eles seguem acontecendo, né? Eles seguem acontecendo. Eu vou só te pedir tu colocar um microfone, porque aí o pessoal que está no online consegue te ouvir também, né? Obrigado. Agora tá no YouTube agora. Vai lá, hein? Fala aqui. Por favor, à vontade. A minha pergunta é com relação. Você usou o termo curiosidade, não é isso? Uma Curiosidade, é curiosidade isso que mesmo. surgisse. Aí eu queria entender um pouco melhor, tá me vindo intuitivamente, mas se você pudesse falar um pouquinho da diferença dessa curiosidade, que eu acho que é dar espaço para a coisa, é poder estar com elas na meditação, é acolher, e a diferença disso para um processo ruminativo, né? Que também teria uma busca por sentido, mas que seria contraproducente, assim, né? E que aí pessoas que passam por processos mais depressivos, alguma coisa do tipo, pode ser até uma dificuldade com a meditação, pelo fato dessas buscas, né? Uma curiosidade que seria negativa, digamos assim, né? Então, de que modo a gente alimentar mais um outro tipo de curiosidade, e aí também a função da meditação, né? De tentar aos poucos ir estando com a realidade, ao invés de querer explicar, querer entender, né? É que Sogyal Rinpoche, ele tinha uma analogia muito boa. Ele dizia assim, é como se fosse um processo em 5 etapas de, de lidar com o próprio karma. Ele dizia, a primeira etapa
É como uma pessoa que está andando pela rua e não está desconfiando de nada. Só que essa rua que a pessoa está caminhando, ela está em obras. E aí tem um momento que simplesmente a tampa do bueiro não está lá, a pessoa não viu nada, ela simplesmente. Aí, essa é a fase um. A gente está caminhando alegre, feliz. A rua está em obras, a gente não viu nada que a rua está em obras, mas ela está, porque nós estamos no celular, no celular da mente, no caso, né? A gente está no celular da mente, então a realidade ela está falando, mas não estamos vendo. A gente acha, não, o meu plano vai funcionar. Aí a gente se esborracha. Aí tem a fase um. É essa. A fase 2, a gente está nessa condição e aí a gente não vê nada de novo. E a gente, pá! Ah, é verdade, tinha um buraco. Esqueci. Nossa, tem um buraco aqui. Essa é a fase 2. A fase 3 é assim, a gente está andando, aí a gente pensa, bom, eu acho que é bom ficar esperto, porque tem um buraco em algum... Bum, cai. Então a gente já começa a desconfiar, mas é insuficiente. É como se a desconfiança ela não tivesse uma força, né, uma inércia que conseguisse produzir alguma coisa maior. E aí a gente, bum, se esborracha, né? Aí a fase 4 a gente está lá andando e vê. Tá ali, ó, o buraco. Ah, agora eu não caio. Agora eu tô esperto. Aí a gente fica assim, passando do ladinho dele, assim, na ponta do pé, pá, esborracha de novo. Sabe? Eu sou um idiota, né? De novo aqui. Cada uma dessas fases é um tempo ali, fritando, né? Mas essa a gente já está um pouco melhor, porque a gente já está vendo. Ah, ele está ali, peraí. Agora eu não vou, agora eu não vou, agora eu entendi. E pá, cai de novo, né? Até que vem a quinta. A quinta é assim, de tanto a gente se esborrachar, mas se esborrachar com o olho aberto, porque a gente só começa a passar de uma para outra porque tem uma curiosidade dentro. Tem uma dimensão que diz assim, mas como é que eu caí de novo aqui? O que que tem aqui que eu não estou vendo? Onde é que está o furo, né? Aí isso começa de alguma forma a produzir um calor que a gente chama, né? Como é que eu estou caindo de novo nisso? Então não tem uma sensação de culpar alguém, como é que eu estou tentando entender esse processo, eu estou praticando, eu estou vendo. Aí aqui essa quinta, vamos dizer, quinta fase, né? É toda uma descrição simbólica, não que isso de fato exista em tibetano, né? É uma imagem que ele usa. Na quinta, vamos dizer, nessa quinta fase, é como se a gente agora tivesse anticorpos. Então a gente sente uma espécie de quase que de relaxamento diante da situação daquela estrutura kármica, porque eu não preciso correr, eu não tenho nem aversão de sair correndo, porque eu também não tenho mais aquilo que existia, que puxava também já não tem mais. Aquilo cansou. E esse cansaço, ele pode produzir agora uma habilidade de poder ver com calma cada milímetro daquele buraco para poder o nosso próprio sistema imunológico se reforçar, mas também para que possa haver uma habilidade, uma qualidade de comunicação com respeito ao próprio buraco esse, para como não, como iluminar o buraco. Então, o buraco a gente passa com o olho bem aberto. É um pouco com a dimensão das telas. A gente tem que iluminar as telas. Não é aumentar o brilho da tela, mas é jogar luz nossa nas telas, né? A gente tem que fazer isso. A gente tem que iluminar.
Então, esse processo de curiosidade ele está ligado a isso. O mestre Dogen ele dizia que é uma habilidade, a iluminação é uma qualidade de gerar intimidade com as coisas, né? Então, é um processo de gerar intimidade com o samsara inteiro, né? A meditação nos prepara para isso. Então, nisso tem uma curiosidade. Como é que funciona essa coisa, né? Então, ele deixa de ser alguma coisa que eu estou simplesmente procurando um anticorpo para não precisar mais alguma coisa, né? Mas é como é que eu ilumino isso, né? Então, isso tem uma dimensão de curiosidade que ela já não está mais ligada a uma discursividade apenas, né? Mas é como se tivesse um correspondente na própria energia, da própria experiência, que é um pouco o que a gente, no fundo, busca nessa experiência toda, né? Não, eu falo alto. Não, não, mas aí talvez não funcione. Por Fica à onde? vontade aí. Então, caso você não tenha tanta curiosidade de iluminar esse buraco, você pode ir por outra rua também? Você pode ir por outra rua, mas a rua não sumiu. O buraco não sumiu. Mas se você não se sente em condições de lidar com o buraco, você não tem preparo para lidar com aquele Não, buraco. é melhor desviar a rua. Não é melhor É melhor, com certeza. Guardando aquilo para quando a gente estiver mais fortinho, poder olhar, né? Mãos todinho, né? Para poder olhar, Mas é melhor, porque o limite é o nosso, né? O que que a gente dá conta? Então a gente tem que se conhecer do que a gente dá conta, do que a gente não dá conta, né? Não importa o título, a gente volta para o mesmo assunto, né? É muito interessante. A gente volta para o mesmo assunto. É muita viagem essa conversa toda. Sejam sinceros, por favor. Não, obrigado. Tem tempo ainda, gente. Agora, lá no retiro do Dharmata, o terrorismo era assim: se ninguém tinha nenhuma pergunta, a gente ia meditar. Aí, rápido apareciam as perguntas. Assim, tá? Digo, tá, agora nós temos que dormir já. Já deu, já acabou. Tá. Tá vendo? Ó? Sempre funciona. Você nem sabe o que eu vou falar dele, olha. Coitado, eu vim da casa do meu sobrinho, ele tem 12 anos. E aí eu chego lá, ele fica de costas para mim jogando aqueles videogames, falando, joga no tablet e fica no celular ligado com um amigo que está dentro do jogo e eles ficam falando off sobre o jogo. Vai para não sei aonde, faz não sei o quê. Aí quando a mãe dele cortou o tempo de tela, a gente foi jantar e o José assim, né? Com a cabeça dele assim bem doida. E aí ele, tia, vamos pro WhatsApp fake. E eu disse, o que é o WhatsApp fake? Tem um outro WhatsApp, tem um WhatsApp real, que ele se comunica com todas as pessoas, sem se comunicar direito, né? Porque existem as coisas, as pessoas não se comunicam, né? Tipo assim, só fica kkk, né? Não tem essas brincadeiras, aí fala quando quer, não responde. É uma loucura essa comunicação de hoje, né? Quer dizer, de sempre, né? Aí esse WhatsApp fake é o seguinte, olha só para vocês verem o nível que a gente vai ter que lidar, tipo assim, essas crianças daqui a 10 anos. O WhatsApp fake, ele cria vários perfis de pessoas como se fossem contatos dele, que ele responde a si mesmo. Ele cria e ele fala. Aí ele me convidou para, tia, você quer falar com quem? Aí eu disse com a Shelly. Aí ele grava áudio para a Shelly. Aí eu disse assim, José, tu é quem? Eu sou a Shelly.
Essa subjetividade que você estava falando, né? Assim, aí ele já sabe chuniata, ele já entendeu que existe chuniata, mas eu não gosto de chuniata. Aí eu disse, não, José, mas você, porque ele tem a teoria do nada. Não, tia, a gente morre e é o nada. Eu disse, opa, isso tem um nome do budismo, isso é o shunyata, esse nada aí é o shunyata. Aí ele, não, tia, mas esse negócio do budismo, aí ele fica dizendo que eu sou o testemunho do Buda, né? Era só para falar um pouquinho disso, que eu acho que a gente aqui está todo mundo no WhatsApp real, né? A gente está aqui, mas tem esse WhatsApp paralelo aí dessas crianças que. Mas não é, sabe por quê? Porque não tem emoção. Você entra no papel. Ele disse desse jeito. Você entra. E eu disse, José, mas não tem uma emoção do papel? Não. É desinvestido de subjetividade. É uma subjetividade sem emocional. Tu já viu disso? Mas o teatro, a pessoa se emociona, a pessoa chora. Eu também falei do teatro, disse, não, mas a pessoa sente. Não, tia, não sente. É um negócio super doido. É o quê? Mas ele tem um WhatsApp fake, seu neto? Não, é porque eu quero saber como é que é. Cara, é igual o WhatsApp, é igual. Os perfis ele ficava criando. É um WhatsApp fake. Sim, mas é um aplicativo. É um aplicativo. Aí eu chamei de jogo também. A mãe dele também, ela não conhecia. Eu disse, José, não, a sua tia vai ver. Já me terceirizando, né? Tipo assim, ó. A maternidade. E ele bem abusado, tipo assim, puberdade. Olha na puberdade. Não é? Antigamente era amigo imaginário, né? Eu tinha um amigo imaginário, agora está mais complicado, porque. Mas assim, se falou. Ah, Obrigado. não sei, é só falar, né? Aham. Não, é só assim que isso que tu falou também me veio com uma parte da sua fala, Henrique, porque com essa relação de como, apesar de a gente estar no celular, né, assim, e às vezes estar conversando com as pessoas e aquilo ser um tempo, né, que a gente dedica naquela conversa. Agora esqueci o nome da pessoa, acho que é uma antropóloga que fala dessa dificuldade das relações, inclusive no âmbito mais assim afetivo e emocional, né? Porque a gente tem uma conversa, essa coisa do ghosting, né? Da pessoa sumir, parar de falar, né? Das pessoas aí Tem falando essas sobre isso. coisas. É meio que um estudo sobre os aplicativos de paquera, né? Tinder, essas coisas. E aí, como você se conecta com a pessoa, você acha que está tendo uma super intimidade, e de repente aquela conversa não tem início nem fim, né? Porque ninguém diz assim, tá bom, fulano, vou parar de falar com você, né? Você simplesmente para de responder, porque a sua vida está acontecendo em outra esfera, na esfera do real, né? O que a gente acha, que a gente chama de real. E como isso acaba também criando uma noção diferente, né, do tempo e de como a gente é, cultiva a relação com as pessoas, né, assim, porque essa falta de intimidade, né, que você fala, assim, e outra coisa que eu também, assim, é mais um comentário, né, nesse sentido, assim, também, que eu acho que é muito desafiador, assim, para a gente que, assim, entende, né, como as redes funcionam, estar dentro desse sistema, né, assim, entender como ele age, e se adequar a ele, porque ele tem uma linguagem. Então, são vídeos curtos, são
nossos rostos, né? E não a página do meu caderno aqui toda desenhada, enfim. É, e ao mesmo tempo é, manter a nossa intenção, que não é uma intenção neoliberal, assim, né? Não é a intenção de vender e ter mais, né? E ter essa sala lotada, digamos assim, né? Que acho que a intenção é o que a gente tem como propósito quando usa isso, né? Quando está dentro do jogo, digamos assim, né? Dessas ferramentas. E isso é muito desafiador porque eu, eu acho, né? Porque é também adoecedor estar usando essas ferramentas o tempo todo, né? Assim, porque é uma forma de espetacularização também, né? Então, assim, você também está você tem que entreter, né, as pessoas assim e criar uma linguagem atrativa, enfim, né? Enfim, estou viajando aqui, mas, mas é meio que isso, assim. Muito bom de ouvir. É meio que isso, assim. Acho que é muito. E acho que, para mim, eu tenho pensado muito em como, na verdade, é uma ferramenta, né? Assim, a rede social, assim, não substitui isso aqui, né? Assim, o que a gente constrói no campo da vida assim cotidiana, né, das nossas relações Offline. Aham. domésticas, sei lá, né, enfim. Então, é, é isso, né? Mas realmente é complexo. Tem mestres budistas que eles já estão dando conselhos muito práticos para as pessoas, do tipo, olha, se for ao banheiro, não leva o telefone junto. Por quê? Porque a pessoa vai escovar o dente, a pessoa vai qualquer coisa e tá alguma coisa. Então, vai cozinhar e tem várias cenas assim, a pessoa tá ali no telefone fritando alguma coisa, daqui a pouco dá uma explosão qualquer, porque tu não vê. Então, no fim, é uma coisa de bom senso, né, que tu vai devolvendo para a própria mente, né, tá menos enlouquecida, né? Se possível, uma hora, eu já vi isso, né? Uma hora antes, você saia de rede social, saia do WhatsApp, vá para uma coisa assim, para já ir diminuindo o ritmo interno, porque a gente vai para uma esfera de funcionamento que ela produz muito estímulo e ela é muito interessante, porque é como se a gente esquecesse do corpo, né? Então a gente está dentro de uma coisa dessas, a gente vai lembrar do corpo quando ai, doeu as costas, né? Aí adormeceu alguma coisa, a gente viu que estava meio torto, porque é como se a gente fosse andando por cenários um pouco muito luminosos, né? Um pouco fantasmagóricos assim que vão acontecendo e é como se eles fossem um pouco corporificados assim, eles retiram uma sensação de atenção plena mesmo, né? De onde a gente está, o que está pisando, né? Isso é muito interessante, né? Então é um pouco isso, né? Mas como o próprio Buda fala, a gente está andando em direção à atenção plena lúcida. Então, a gente quer atenção plena, mas a gente quer atenção plena lúcida, né? Que é uma dimensão de acordar as coisas, né? O Márcio está aqui, ele queria dizer alguma coisa. Só um minutinho que ele tem uma pessoa aqui. Por favor, Márcio. Então, essa conversa me lembrou um conceito que um colega da Sangha comentou faz pouco tempo, que eu, se eu não me engano, se chama tempo Kali, ou algo, um termo parecido assim, que é onde as pessoas têm esse tempo de vida cada vez menor. Não o tempo da vida inteira, mas esse tempo de atenção delas, que era horas, passa a ser minutos, passa a ser segundos, chega a ser milésimos, e o Buda costuma vir nesse período, assim. No caso, esse espaço de atenção que as pessoas dão às coisas. Não sei se queria que você comentasse um pouco sobre isso, se for pertinente. Tá desligando o áudio.
A Nurini Caliga. escreveu aqui, né, Kali Yuga. Interessante, porque a nossa percepção do tempo a gente tem várias teorias, né? A gente tem uma teoria que o, a Terra está fora do eixo, né? Porque a gente tem uma sensação que ela é subjetiva, mas ela parece profundamente objetiva, que as coisas elas estão muito mais rápidas, assim, né? Então, quem lembra de como que era a sensação de passagem do tempo na era pré-internet, anos 90, alguma coisa assim, parecia que a vida era mais devagar, assim, mais lenta, né? De um dia para o outro, ao longo do mesmo dia, as coisas elas tinham uma sensação de duração, né? E agora nós já estamos em março, por exemplo. E aí já vem abril, e aí quando a gente vê, daqui a pouco foi o ano de novo. E a gente já está em 2025. Aí já foi meia década de uma década que começou muito estranha, porque agora fazem 5 anos da pandemia, que a gente já nem lembra mais, às vezes, direito, né? Mas aquilo foi um negócio assustador, assim, né? Então, agora, no início do mês, é quando eles tiveram o primeiro registro, acho que foi 1º de março de 2020, do primeiro caso de Covid no Brasil, né? E, e pouco, e menos de 3 semanas depois, já tudo fechado, né? E eu lembro que eu estava acompanhando, na época, 2 pessoas em retiro fechado, lá no Jetavana, que é um centro de retiro que Joana e... Não, a Carol Raimundi, Wagner já tinha saído. E elas estavam em retiro desde 2019. E aí, óbvio, eu ia vendo as notícias, né? Aí teve aquela época... Em janeiro a gente não deu muita bola. Mas em fevereiro aquilo na Europa começou a ficar muito feio. E aí tinha aquelas cenas assim na Itália, né? Tinha umas coisas assim. E aí aquilo quando chegou o final de fevereiro, tem um negócio estranho aqui. Mas como a gente não tinha essa memória, a gente não tinha esse referencial, ninguém imaginava um negócio daqueles. Quando o Átila apareceu e dizia aquelas coisas, a gente ficava olhando, assim, né? Tipo, não, mas o Átila foi um guru, assim, né? Ele dizia, olha, galera, é o seguinte, está acontecendo isso, né? Teve uma entrevista dele no Roda Viva, né, que ficou muito famosa. Foi bem no início, assim, acho que foi na semana que começou o lockdown, né? E aquilo já faz 5 anos. E a gente nem lembra, né? É muito interessante. Por quê? Porque a nossa referência, ela vai se tornando uma referência progressivamente mais artificial. Ela não é uma referência que ela está necessariamente baseada numa causalidade objetiva ou uma causalidade natural, talvez a gente queira chamar assim, né? Ela é como se fosse uma causalidade muito abstrata, que tem a ver com telas, que tem a ver com uma realidade que ela é muito mais abstrata, né? Então é como se quanto mais a gente fosse se descolando disso e tendo uma sensação que a vida ela é mais abstrata do que alguma coisa terra mesmo, aí a sensação do tempo ela tende progressivamente a se acelerar, né? Então, além de tudo, a própria dimensão da internet ela produz isso, né? Porque é uma artificialidade tão grande que a gente não presta mais muito atenção nos sinais das coisas, né? Então, aí começa a chover, mas está chovendo. Os pássaros, eles sabem quando vai chover, quando não vai chover, e tem pássaros que avisam quando vai chover, eles cantam coisas, não cantam coisas. A natureza está cheia de sinais, a realidade está cheia de sinais para as coisas, mas é como se a gente não fosse mais sendo capaz de ler, não fosse mais sendo capaz de ver. Não tem uma janela que é uma janela específica quando aquilo não está tão acelerado ainda que a gente consegue ver. Então, nesse momento é que surge um Buda, surgem os ensinamentos. Daqui a pouco aquilo fica tão alucinado que é simplesmente uma velocidade em cima de uma velocidade, vai ficando muito difícil.
Então vai ficando mais improvável a gente gerar um tipo de interesse e um tipo de prática de conexão. Mas ao mesmo tempo os ensinamentos eles são de uma sanidade tremenda. Então é sempre possível parar e ver. Sempre possível. Então se nós estamos aqui é porque isso ainda é possível. A gente aproveita que é possível. Por favor. Te respondi, Márcio. Um minutinho, deixa eu perguntar para ele. Sim, sim. Acho que é isso, né? Vamos seguindo. Obrigado. Ahn, assim, eu trabalho com tecnologia, né? Eu acabo me apropriando do jeito que a mente funciona para fornecer produtos e serviços que vão fazer uma empresa ganhar lucro. Só que isso também pode trazer muito benefício, né? Eu acho que hoje ah, as pessoas, inclusive as pessoas que fazem o mesmo que eu, acabam levando em conta, deixando de levar em conta, principalmente o contato das pessoas com a natureza, sabe? E eu acho que a gente aqui tá meio que andando contra o rumo que a sociedade está levando, porque a gente está meio que tendo, iluminando, né? Tudo isso que está Uhum. acontecendo. E eu acho que a sociedade está indo num rumo que vai ficar cada vez mais tecnológico, que a gente não vai mais conseguir se desvencilhar disso. Com certeza. Só que a gente pode também ahn, continuar utilizando os benefícios da tecnologia, mas também levando em conta, realmente se questionando, para que que eu estou usando o Instagram? Estou usando o Instagram para entrar em contato com uma pessoa que está lá no Rio Grande do Sul e ver o que que aquela pessoa está fazendo e fazer conexões? Ou eu estou usando o Instagram para me comparar com outras pessoas, sabe? Isso é só um exemplo. Eu acho que a gente tem que continuar usando a tecnologia, sim, mas usar se questionando se aquilo realmente faz sentido, se aquilo realmente traz um benefício para você e para os outros seres, né? E também considerar se aquilo que você está usando vai, por exemplo, o chat GPT, né? Todo mundo está usando. Todo mundo está usando muito. Só que o tanto de água que uma resposta gerada gasta, ninguém leva em consideração, né? Então, eu acho que esse o que eu tirei de hoje, assim, e das reflexões que eu tenho ultimamente. A gente não tem como se desvencilhar da tecnologia, Uhum. mas a gente pode, pelo menos, usar de uma forma que a gente reflita, né? É. É interessante porque isso é muito, esse processo, ele é como se fosse um exemplo perfeito do próprio Sansara, porque assim, a gente não consegue imaginar a vida sem internet, por exemplo, e sem o chat GPT. Isso não é possível. E é interessante porque é como a gente olha os 12 elos, quando tu passa de um para o outro, tu não acha que tu consegue retroceder mais, porque não faz sentido. Quando a gente encontra algo que a gente gosta, ninguém para por aí. Diz, ah, que bom, eu gostei, que bom que isso existe. Hã, a gente gostou, aquilo já tem uma energia dentro que é assim, como é que eu tenho de novo? Como é que faz? De onde é que vem? Onde é que compra? Onde é que tu encontrou isso? Se aquilo realmente pega, né? Aí a gente vai para uma outra dimensão. E assim, é como se para cada dimensão dessas que a gente entrasse, as etapas anteriores todas elas ficassem automatizadas, né? E não parece mais possível voltar, né? Então é desafiador. Eu achei perfeita a tua fala, porque é isso, é como que a gente conversa sobre essas coisas sem achar que a gente vai voltar para os Flintstones.
porque não é uma coisa do Capitão Caverna, né? É isso, a gente está consciente de o que está acontecendo e Tokuda-san, que era o mestre Zen do Lama, ele dizia uma coisa um pouco parecida com o álcool, né? Ele dizia assim, no início a pessoa começa a beber, mas tem um momento que, se a pessoa não cuidar, a bebida passa a tomar a pessoa. Aquilo inverte, né? Então é isso, né? A gente está numa dimensão, se a gente não cuida, a gente é engolido por aquilo e aí não vê mais, né? Então ter uma clareza dessa coisa toda e gerar hábitos saudáveis na relação faz toda a diferença. Tava virando um fantasma faminto, né? Tudo. Você? A gente, eu também trabalho com comunicação e a gente percebe. Meu nome é Edivaldo, para quem é, Alguém não conhece o Edivaldo? a Você é gente jornalista? Você sou consegue viver do jornalista. jornalismo? Eu já há algum tempo já. E a gente percebe como a forma de se comunicar, de contar as coisas, elas modificaram de um tempo para É cá, lógico. né? E acho que pós-pandemia, esse ritmo de modificação, de transformação, ela acelerou muito, É. né? Então, a própria percepção de como a gente conta, a história do buraco que a gente conta assim, tem que ser muito mais rápida, sabe? Ó, tem um buraco, vai cair de novo, cara. Sabe? Você tem que acelerar, porque senão a percepção das pessoas já não chega onde você quer, Uhum. né? E aí, é, e, e tem uma coisa assim que alguns filósofos falam isso hoje, que assim, a informação acabou com a narrativa. Uhum. A gente vive só de fato, a gente acaba não tendo mais narrativa. E aí o fato, às vezes, por si só ali, ele já rapidamente ele vai, se dilui, acaba, e você não tem mais narrativa. A crise da narração em muito se dá ao fato de que aqueles momentos eles estão entrecortados. Você não tem mais uma história. Você não tem mais o João e Maria que vai seguindo, que tá, e lá no final volta. Esse tipo de contar já modificou, né? E aí a pergunta que eu me faço muito é assim: como a gente aciona essa situação para chegar às pessoas como a gente quer chegar, né? Porque assim, aqui eu acho que eu sou meio neopentecostal pentecostal budista. Eu sou muito agoniado para chegar. Eu quero ter, como dizer, eu quero ter gente, eu quero, sabe? Eu acho que é coisa de quem está chegando e quer casa cheia. A gente tem um microfone aqui também. E aí a gente, a gente, a gente fica se perguntando como é que chega, sabe? Agindo com compaixão, compreendendo aquilo, compreendendo a dor das pessoas que se modificou, né? Hoje, a gente vê muita gente solitária, em meio a tantas telas, mas extremamente solitária. E aí, como você disse, quer ser ouvido, não quer nem. É assim, eu quero saber a sua opinião, mas olha, eu tento te contar. Aí conta meia hora e você fica lá de boa, ouvindo. Então, essa forma de percepção ela está mudando e vai mudar muito rápido. Uhum. O sobrinho da Érica, daqui a pouco está com 20. E aí o mundo dele é completamente diferente do meu filho, que já tem 20. Uhum. Uhum. E aí é menos de uma geração É muito rápido. que vai ter uma percepção completamente diferente. E eu, com os meus cabelinhos brancos já na barba, daqui a pouco estou completamente longe disso. Sabe? Dessa forma de se comunicar com o WhatsApp fake. Eu não estou conseguindo nem ocupar o WhatsApp, imagine o fake. Eu não vou dar conta. Sabe? E aí a preocupação que eu tenho é assim, como é que a gente chega, acessa o outro, sem julgar, sem, sem querer botar um limite, mas como é que a gente chega? Terminei. Posso comentar algo em cima disso? Pode, por favor.
A partir da fala dela e da fala dele, né, me veio algo que, assim, da preciosidade dessa palestra e desse tema que você está trazendo, porque muito provavelmente a meditação é uma excelente ferramenta para isso. Entender que a gente criou as máquinas, foi o cérebro, que o Nicoleles chama do verdadeiro criador de tudo, né, que é o cérebro. Então, o cérebro que cria as tecnologias, o espírito humano, etc. E a gente acaba se embolando ali naquela confusão, né, e daí não consegue mais se reconhecer ou preservar os valores humanos, né, ou etc. E aí, dentro do que o Edvaldo falou, acho que talvez um caminho para se comunicar com esse novo mundo é não julgar ele, né? É conseguir, de algum modo, olhar de fora, fazer o que a meditação nos pede para fazer, né? Assim, não ter uma ideia pré-estabelecida, né? Tipo, esse mundo é esquizofrenizante, ou o capitalismo vai dominar tudo, ou qualquer uma dessas narrativas, mas olhar esse mundo pelo que ele é, né? Pelo que ele está se tornando a cada momento, e que inclusive a gente pode ter uma ação para direcioná-lo no outro caminho, né? Não é tudo irremediável, sei lá, assim, né? Por favor, não, por favor. Não, eu tenho feito alguma coisa que parece de doido, né? Por exemplo, final de semana eu desligo o celular. Uhum. Carnaval eu passei sem celular. Eu guardei, desliguei e é uma coisa assim. Eu fiquei sóbrio. É de stop. Fiquei sóbrio X dias. Eu passei o carnaval sem. Eu desliguei no sábado, só liguei na quarta-feira à noite. Entendeu? Não, é maravilhoso. A tua cabeça fica outra. É uma experiência bem interessante. Nos finais de semana eu tenho feito isso também. Eu desligo hoje, amanhã cedo, e só ligo na segunda-feira quando eu volto trabalhar. Aí é uma experiência assim, tem sido para mim muito bom, entendeu? Porque você fica a mente mais, porque eu tinha assim, estava sentindo muito assim a minha mente tipo lotada de informação. Lógico. Todo o tempo, né? Que não é tela, eu estava com problema com tela, né? Porque é tela de celular, é tela de notebook, é tela de Netflix. Aí eu falei, tem uma hora que você fala, rapaz, não aguento mais ver tela. E aí a experiência que eu tenho tido é de, por exemplo, de encontrar, sem celular, de encontrar as pessoas. Aí você vai tomar um café, aí você dá atenção para o cara que está fazendo o café, troca uma ideia com o cara que está fazendo o café, entendeu? Troca uma ideia. Não, eu nem marco, às vezes eu nem marco, eu apareço no canto lá, entendeu? Não, mas aí você vai sozinho também. Aí você interage com as pessoas que não são seus amigos, entendeu? O cara que está te levando café, a pessoa que está te servindo café, a pessoa que você está pagando no caixa, entendeu? Que se você tivesse celular, você não estava nem dando atenção para essas pessoas, entendeu? Então, para mim, tem sido muito gratificante esse tipo de coisa. E até de dar atenção para essas pessoas que às vezes as pessoas acham que são insignificantes, faxineiro, outra coisa e tal. E o trabalho deles é muito importante, entendeu? E eu tenho feito essa experiência, para mim tem sido muito, muito boa. Oi, gente. De novo. Ó, eu vou também falar um pouco, eu vou vender meu merchandising, tá bom? Na pandemia, eu fiz um trabalho chamava Procedimento Jonas. Vocês conhecem aquela história do Jonas da baleia? Que ele entrou na baleia, ficou 3 dias preso na baleia. Eu achava que ali era uma experiência de meditação também. Aí foi o que eu fiz. Eu fui chamada para fazer um trabalho de arte desse para a própria internet. E eu estava muito doidona na pandemia. Não sei vocês, mas eu fiquei meio pirada, né? Eu me mudei e a gente ficava muito. Não, mas a gente ficava muito no celular porque o mundo estava desmoronando e a gente falava com as pessoas. Então era um vício. Assim, hoje eu estou totalmente viciada. Eu fiz um retiro no final do ano. Passei 2 dias do celular me tremendo, assim, avisei para todo mundo que eu ia sair do celular, que eu não ia pegar, mas assim, muito difícil, porque desconectar é difícil.
Eu acho que a gente precisa ter esses gestos de radicalidade. Aí eu vou explicar para vocês o que é o procedimento Jonas, que pode ser que ajude. Depois eu posso até mandar no nosso grupo que tem descrevendo o procedimento. Você passa 3 dias sem usar o celular, você desliga. Aí no terceiro dia você acessa o Instagram, mas você só vê os 3 primeiros perfis. Agora está meio detonado, porque entre um perfil e outro vem uma publicidade. Então já acabou o meu Conheço essa procedimento. voz, só não estou lembrando. Mas a ideia era essa, de fazer um jogo de você passar 15 minutos. Aí o WhatsApp era negociável, não tinha descrito para o WhatsApp, que é mais difícil, né? Mas para tentar, porque a gente precisa criar mecanismos de subversão. Eu tenho tentado também, mas eu confesso que está difícil. Está difícil. Mas é o procedimento Jonas. É, eu fiquei pensando assim, né, com todos vocês falando tudo isso, e teve essa palavra que o Henrique falou, que eu acho que é a essência assim desse momento, que é a palavra de iluminar, né? Eu acredito que o que é necessário que a gente, o convite, né, que fica, é exatamente para a gente iluminar essas experiências da hiperconectividade, do uso, né, dos eletrônicos, da própria tecnologia mesmo, como um todo, porque é curioso, assim, pelas falas, como a gente tem essa tendência de passear mesmo pelos extremos, né? Então, quando a gente vem trazendo esses assuntos, aí a gente tem as falas que vão na direção de que é importante dar um tempo, fazer uma pausa na utilização. Porém, também tem outras que dizem que não tem como, ou que veio para ficar e tal. E, e aí eu acho que o ensinamento do Buda, do caminho do meio, é exatamente, né, sobre isso. Quer dizer, é o Sansara e o Nirvana, eles têm o mesmo sabor, né? Eles são duas faces, né, da mesma moeda. Então, a ideia de iluminar é você levar consciência para aquilo. É você utilizar essas ferramentas, porém de uma forma consciente, você fazer as pausas conscientes e assim por diante, porque a gente também está situado em um momento histórico, né? A gente está situado em um momento cultural, em um momento social, e a tendência é que realmente tudo se modifique sempre, porque né, os anos, as gerações vão mudando. Por exemplo, essa enxurrada, né, dos transtornos que a gente está tendo na atualidade, e as pessoas acham isso assim meio bizarro, uma coisa grotesca, mas na verdade isso é mais uma mudança que está acontecendo na nossa vida, sabe, por conta de uma questão geracional, aí vem a influência da tecnologia, são inúmeros fatores, e a gente tem a tendência de fragmentar esses elementos e analisar só aquele recorte. E aí é que a gente vai caminhando para os extremos da coisa. Poxa, eu não quero mais, né, assim, não se contempla mais certas coisas, mas a real é que a gente pode trabalhar, né, por exemplo, com a própria tecnologia, você pode trabalhar até mesmo no contexto do capitalismo, porque, enfim, é o sistema dominante, né? Mas tu pode fazer isso de uma forma contemplativa, tu pode fazer isso de uma forma consciente, né? E aí me vem sempre o Thich Nhat Hanh, né? Porque ele é muito dessa sugestão, desse convite de a gente levar essa consciência para todos os aspectos da nossa vida, ou seja, que você está trabalhando, mas que você esteja ali presente, né? Que você possa integrar alguns momentos de pausa durante o seu trabalho de forma consciente, que você possa estar ali fazendo a sua função de uma forma consciente, ou então, né, trazendo alguns conceitos assim altruístas, né, como para o benefício das pessoas, a própria ideia do Metabhavana também. Então, eu acho que, assim, pelo menos essa fica a minha reflexão nesse contexto de iluminar essas experiências, no sentido da gente levar a consciência para cada uma delas e buscar esse caminho do meio mesmo, de entender que essas coisas vão estar aí
estarão aí, serão novas amanhã, né? Mas que a gente pode aprender a dançar conforme todo esse, né? Esse movimento e tudo mais. Amarrou. Com certeza. Fala português ainda? Não, falo português com dificuldade. Gente, só para indicar que há 2 semanas atrás eu fui hackeado, eu perdi todas as minhas redes sociais. Super recomendo. Quem quiser dica de vírus. Não, mas foi ótimo. Assim, tava um tempão assim tentando sair das redes sociais, não tava conseguindo equilibrar isso na minha vida e só o hacker mesmo para soluções na minha vida. Só isso, né? Se pedirem Pix, não fui eu. Gente, eu trabalho com. Parte do meu trabalho é com adolescentes de unidades de acolhimento. E assim, o meu grande desespero é porque assim, a gente aqui estava falando individualmente assim, que a gente deve refletir, que a gente vai iluminar, que a gente tem que ter uma curiosidade, etc. Tal. Mas assim, existe aí uma massa dessa geração que vem de crianças e adolescentes que simplesmente eu sou psicóloga e eu não sei como orientar mães, pais, a não ser nessa coisa de estipular horário para começar e para parar de usar. Só que, por exemplo, os adolescentes é uma coisa muito difícil e tem gerado muito suicídio também entre os adolescentes, porque a percepção, a gente tem uma maturidade para entender, como o Henrique falou, que essa hiperconectividade tem dado um sentimento muito grande de solidão. Porque não sei se vocês percebem, mas assim, as pessoas ligam para vocês no aniversário, todo mundo manda mensagem, né? Na maioria das vezes. As pessoas deixaram de ligar para você, né? Não, ligar é ofensivo. Não vou ligar. É muita intimidade alguém ligar. Não, é muita intimidade isso. Ligar o telefone tornou-se uma coisa invasiva. Você tem que mandar uma mensagem. Posso te ligar, né? Aí, e ligar de vídeo, então, nossa senhora, assim, é o cúmulo absurdo você ligar de, assim, pá, eu ligo para ti já é de vídeo, né? Nem pensar num negócio desse. Então, isso é uma coisa que tem me assustado, porque eu sou de uma outra geração, né? Eu sou da tal da geração assim, dos dinossauros. Não, eu sou Jurassic Park. Não, e o pior é que eu já fui analista de sistema, eu já trabalhei com computador de grande porte, assim, então eu sei de onde é que essa coisa está indo, né? Mas uma coisa, Henrique, que eu queria que você desse alguma orientação. Como você consegue orientar? Porque assim, o adolescente ele está muito no desejo. Entende? Então, ali, e é um nível de exposição muito grande. Então, por exemplo, as adolescentes de acolhimento e os adolescentes têm acesso a celular dentro dos acolhimentos. Né? Por quê? Porque eles já passam a maior parte do tempo encarcerados ali dentro dos acolhimentos. Então, uma das formas de atenuar isso é permitindo que eles tenham celular, que eles acessem. Então, no próprio acolhimento existem doações e os adolescentes têm acesso a celular. E aquilo se torna um problema, porque tem um excesso de exposição, inclusive do próprio corpo, das meninas principalmente, entende? E eu realmente... essa disciplina não tinha na minha época, quando eu fiz o curso. Eu ainda não tenho. E aí eu queria saber o que você poderia me dizer, ou você não tem roupa para isso? Sei nem o que dizer, né? Para quem é? Tu quer que eu responda? Eu não acho que tem uma resposta fácil para isso. Eu não acho, porque é uma questão super complexa. Eu acho que a gente vai ter que parar e olhar, que eu acho que tem gente que está olhando para isso com profundidade e está pensando que nem os hábitos a gente pode pensar em usar
Então, tem que ver. E com certeza tem psicólogos, tem gente especializada que está olhando para isso, né, de modo crítico, né? E a gente sempre cai naquele desafio. E tu começa a lidar com aquilo individualmente, mas aquilo é uma coisa estrutural. E aí, como é que faz? Então, a gente tem esses desafios para pensar como fazer, né? Então, eu acho que tem que parar e olhar, de fato, né? Pensar quem é que está pesquisando essas coisas, quem é que está produzindo meio usáveis material, o que está se pensando, o que está se testando, né? Eu acompanho algumas pessoas que ligadas à Sangha, que desenvolvem projetos com jovens ligados à natureza, por exemplo. E aí aquilo é assim, então vai um fim de semana, vai fazer uma trilha, vai fazer alguma coisa. E aí é como se devolvesse uma dimensão da realidade que eles nem lembram que tem um celular quando estão numa coisa daquelas. E aí aí é isso, tem que ir testando. Aí aquilo produziu alguma coisa, porque é como se a gente precisasse também pensar estratégias de o que que dá para pensar e apresentar que possa ser útil, né? De que está pensando coisas, e aí ter grupos de trabalho e começar a colocar energia nisso. Não é uma parte que tem que iluminar de fato, né? Eu acho que ela é importante, né? Essa coisa da restrição, mas ela é muito insuficiente, né? A gente vai ter que ir mais embaixo. Tem que ir mais embaixo, com certeza. A gente já vê em nós, né? Por favor. Ah, desculpa, não vi. Ela, por favor. Tá vendo? Podemos encerrar. Aí, ó. Sempre, esse sempre funciona. Sempre funciona. Olha só, quando ele falou que para relatar, né, a rua, o buraco tinha que ser mais rápido, eu lembrei que eu realizo os retiros de silêncio e no começo eu tenho assim o tom de voz seu, né? Assim, vou devagar, assim, natural, né? Para a gente fazer o retiro. Aí no final, uma moça, geralmente são jovens que buscam os retiros de silêncio, geralmente abaixo de 40. E uma moça disse que nos primeiros 15 minutos ficou irritada, irritada com a minha voz, com o meu tom de voz lento, que ela estava querendo sair dali, correr, porque ela disse que ficou se policiando para poder aguentar, Teve que praticar. né? Ela disse que achava que não ia conseguir, porque estava incomodando demais. E os momentos que eu botava, né, eu calada e para fazer contemplação da natureza, aí aquilo ela disse que eu falava das cores, né, do jardim. Ela nem via as cores. Ela disse que depois de umas 3 horas ali, é que ela foi perceber que tinha folhas com cores verdes diferentes, né, vários tons, que ela viu que tinha flores, porque ela não conseguia se identificar, né? Então, muito interessante. E no final, né, dizer que conseguiu passar um dia sem celular, né, conseguiu ficar um dia sem falar. Então, são desafios que, assim, né, essas coisas são gotas, né, com um passarinho ali, né, ajudando, que fazem, né, a diferença, ainda bem. É isso. Que bom que tu sobreviveu, né? Que bom. Obrigado. Lógico. Ah, é só uma besteira, só porque eu lembrei que a primeira. Tem um sentido para cima, para tá aqui. Isso. É, ela falando da voz, eu lembrei da primeira vez que a minha mãe veio com: Oi, Luciana, Divaldo, dizendo:
A mamãe veio, chegou pro Henrique, eu não sei se o Henrique lembra. Aí ela chegou, olhou pra ti e disse, vem cá, mas desde sempre que tu fala assim, devagar, calmo, ou foi só depois que tu começou a meditar? Porque ela tinha esperança de que eu, começando a meditar, eu fosse me acalmar. Eu digo, mãe, não vai dar certo, não vai funcionar. Mas há esperança. Acho que nós vamos encerrar. Porque amanhã às 9 a gente continua, né? Tem o dia inteiro amanhã. Então a gente vai fazer a dedicação. Que os méritos deste encontro se expandam e toquem a todos. Que o Mestre Universal da Paz e da Compaixão, Sua Santidade Dalai Lama, juntamente com todos os mestres de todas as tradições que veiculam essa mensagem, que todos estejam a salvo de gerar pensamentos negativos, obstáculo mais destrutivo. Esses movimentos nunca surjam em nossa mente e que todos os seres também estejam livres de pensamentos negativos. De minhas muitas vidas e até este momento, todas as virtudes que eu tenho alcançado, inclusive os méritos gerados por esta prática e todas as que vier a conseguir, ofereço para o bem-estar dos seres recentes. Possam a doença, a guerra, a fome e o sofrimento diminuir para todos os seres, enquanto sua sabedoria e compaixão aumentam nesta em vidas futuras. Possa eu claramente perceber todas as experiências como sendo tão substanciais quanto percebidos durante a noite, e imediatamente despertar para perceber a manifestação de sabedoria pura nos dirige cada um. Possa eu rapidamente alcançar a iluminação para trabalhar sem cessar pela liberação de todos os seres. Todas e sáticas em conjunto, seja qual for sua motivação, sua ação benéfica e preces auspiciosas, seja qual for sua eficiência, realizações e poderes benéficos, e seja qual for a sua imensa sabedoria, eu que igualmente venho para beneficiar os seres, rogo para que possa alcançar as mesmas qualidades. Neste exato momento, possam nem mesmo os nomes doença, fome, guerra e sofrimento ser ouvidos pelas pessoas e nações da terra, mas possam sim os frutos moral, mérito, riqueza e prosperidade crescer, e possam nos bem-aventurança e bem-estar sem surgir atrás. Em Loksha Sungri Loksha Zadin Sasum Chapapel Roju Chosunawada Vidraudo Songelecho. Obrigado, gente. Bom descanso, bons sonhos. Até mais. Mandaram. Todo mundo desliga o celular. Tchau, gente. Mandaram lá no Paritati, ó. Como chegou? Obrigado, Henrique.